Meus amados, é uma alegria nós podermos estar juntos aqui novamente, nesta manhã, para continuar meditando na Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre as coisas do fim. Essa é a nossa penúltima aula. A nossa última aula será domingo que vem sobre essas coisas. E nós temos meditado sobre o livro de Apocalipse e também, é claro, as profecias que estão relacionadas às coisas do fim. E hoje nós vamos estar aqui abordando sobre o grande dia do Senhor, a batalha do Armagedon. Nós falamos isso no último vídeo que nós tivemos na semana passada e nós vamos estar aqui hoje abordando sobre essa grande batalha que vai acontecer nos últimos dias. Vamos orar agora, vamos pedir a graça do Senhor para que Deus possa falar ao nosso coração e nós saiamos daqui hoje fortalecidos, edificados, porque está escrito lá na profecia de Apocalipse, logo no início de Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que guardam as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço por esta oportunidade de, junto com a igreja, junto com aqueles que nos ouvem aqui neste dia, meditar sobre a Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus, revela-nos as Escrituras, que as Tuas palavras sejam muito claras ao nosso coração, pois é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Nós te agradecemos e pedimos a Tua unção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós, como nós tínhamos falado na semana passada, quando nós abordamos sobre as 7 taças, os últimos 7 flagelos derramados da ira de Deus sobre a face da terra, diz lá nas Escrituras que saiu o anjo e diz assim na palavra: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, do Oriente. E nós vimos ainda na continuidade, estava escrito assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E nós falamos que estaríamos abordando isso nessa semana, então é a razão do nosso tema aqui nesta manhã. E antes de falar sobre essa grande batalha do Armagedon, é importante nós conhecermos onde se dará esse episódio, essa guerra, essa grande batalha, lá nos territórios de Israel. Esse lugar, ele é chamado no grego de Esdraelon, a planície de Esdraelon. No hebraico, ela é chamada, tem alguns nomes com que ela é chamada, essa planície, uma larga planície, e lá em Israel ela é chamada de planície de Jezreel. Jezreel também é outro nome dela. Ela aparece com esse nome cerca de umas 29 vezes no Velho Testamento. E eu quero aqui trazer à memória que nessa planície ocorreram muitas guerras sangrentas, houve muito derramamento de sangue neste lugar. Neste lugar, por exemplo, foi o lugar onde Gideão teve aquela grande batalha contra os midianitas, contra os amalequitas e os povos que vinham do Oriente, justamente vindo do Oriente. Aí Gideão teve aquela grande vitória para a glória de Deus. Também nesse lugar, onde Débora, junto com Baraque, na época que Débora profetiza, ela era juíza sobre o povo de Israel. Ali sobre essa planície houve aí a derrota do comandante Císera, o comandante do exército de Jabim, e ali eles tiveram assim a vitória também, né? Ocorreu nessa planície. Ali também houve a morte de Saul e seus filhos, numa batalha que houve, né? Naquele período em que Saul perdeu a vida junto com seus filhos. Também foi o lugar onde o rei Josias, o rei de Judá, ele foi derrotado por Neco, faraó, Neco, o rei do Egito na ocasião,
em que eles pelejaram ali. Neco, o rei do Egito, havia estado próximo às margens do Eufrates para uma guerra contra um outro rei, e aí Josias resolveu se meter no meio, e Deus falou que não era para ele fazer isso, e ele acabou indo, e aí ele foi morto ali, o rei Josias, o rei de Judá. E também foi o lugar onde Jeú destruiu a casa de Acabe. Nessa planície, justamente numa cidade chamada Jezreel, e ali estava Jeú, onde ele recebeu, né, os restos mortais de Acabe e toda a sua descendência. A planície de Jezreel, ela é, como eu falei ainda há pouco, a maior planície do território de Israel. Ela está localizada, veja aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como é que é a composição dessa planície. Ela está ali localizada no meio entre montes, né? O rio Quizon corta a planície do leste para o oeste, correndo para o mar Mediterrâneo, e ela está junto ao Monte Gilboa. Do ponto de vista estratégico, a rota que ia de Jerusalém a Damasco passava por ela e atingia a costa mediterrânea. Veja só essas imagens, elas foram gravadas do alto do Monte Carmelo, lá onde teve Elias, e lá do alto da Cordilheira do Carmelo a gente tem essa vista panorâmica aí da planície de Jezreel. Nessa região aqui, onde eu estou apontando, está o Monte Gilboa. E então, sobre essa planície aqui, é que se dará a grande batalha do Armagedon. Como nós lemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no verso 12, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascimento do sol, ou seja, vem do Oriente. Quem são esses reis que vêm do Oriente? Observe aqui nesse mapa que nós vamos ver que o que vem lá do Oriente estão aí as grandes potências, como a China, Japão, Índia, são aí as grandes potências do lado do Oriente. Mas também diz lá em Apocalipse, na continuidade, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o visto de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vimos que esses demônios, esses 3 demônios, eles saem para o mundo inteiro, para trazer, para motivar, encorajar os reis a se reunirem contra Israel nesse grande vale, na planície de Esdra-Elon ou no vale do Megido, também como ele é conhecido aqui nas Escrituras. E nós vimos assim, né, quem são esses outros povos? Pois ali nós estávamos falando dos povos que vêm do Oriente, e nós vamos agora nos mover para o livro de Ezequiel, no capítulo 38, porque Ezequiel também nos dá uma descrição assim, muito significativa, ampla, sobre esse período em que os reis estarão se reunindo para combater contra Israel. Então, lá em Ezequiel, no capítulo 38, no verso de 2 a 6, diz assim: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos os com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo.
Aqui Ezequiel está trazendo uma profecia sobre Gog, terra de Magog, e se nós formos examinar lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, no verso 2 a 3, quem são esses povos, né? Diz lá em Gênesis que Magog, Meseque, Gomer são da descendência de Jafé. Esses descendentes de Jafé que deram origem aos povos são povos que ocuparam aquela região que é a região da antiga União Soviética, aquela região lá do norte. Diz também a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 10, verso 6, sobre os descendentes de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Nós estamos vendo aqui nesse mapa Cuxi, que é, na verdade, a Etiópia, a atual Etiópia, que está na África Central. E Put é a Líbia, a atual Líbia, que está localizada aqui no norte da África. Também menciona nessa profecia que lemos lá de Ezequiel que estaria junto a Pérsia. A Pérsia é o território que atualmente é ocupado por Irã e Iraque, essa região. Então veja agora no mapa esse panorama, né, dos povos que foram aqui mencionados. Os povos que vêm do Oriente, que vêm do Norte, que vêm também ali da Pérsia, Cuxi, que é a Etiópia, e Put. Diz também, quando nós estamos lendo as genealogias, a origem dos povos lá que vieram de Noé, nós vemos que Cuxi gerou também a Nimrod. Nimrod é que começou a ser poderoso na terra e foi quem desenvolveu e trabalhou com aqueles povos que construíram a Torre de Babel. E Babel, diz lá em Gênesis 10, 8, que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, a terra de Sinar. É justamente aonde está a Babilônia, lá no sul da Mesopotâmia. E nós vemos também lá no texto de Apocalipse, que quando aquelas taças estão sendo derramadas, depois de ser derramado a quinta taça, a sexta taça, e foram aqueles 3 demônios pelos reis da terra convocá-los ou trazê-los para o vale do Armagedon, para essa grande batalha. Logo depois, na 7ª taça, é derramado a ira de Deus sobre a face da terra, e quem é julgado? É julgado justamente Babilônia. Então, ali começa-se a destruição e a vitória de nosso Senhor Jesus. Ele começa destruindo aquele território ali relativo à Babilônia. E também, é claro, como nós vimos na semana passada, todo o sistema mundano, ou seja, o sistema que representa a Babilônia, a imoralidade, as abominações. Não se esqueça que a Babilônia tipifica a mãe das meretrizes e das abominações que há sobre a face da terra. Então o Senhor começa destruindo a Babilônia. Então, conhecido esses povos que vêm lá do Oriente, que vêm do Norte, que vão se reunir ali, se congregar, e vêm de todo o mundo para se congregar no Vale do Armagedon contra Israel, vamos continuar lendo aquela profecia de Ezequiel, que ele vai descrevendo os acontecimentos. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Então, a profecia de Ezequiel diz claramente para nós que esse ataque vai ser uma empreitada, uma investida tremenda de todas as nações do mundo que vão se voltar contra Israel e vão pelejar no vale de Jezreel, nesse vale que nós mostramos ainda há pouco. Diz ainda na continuação da profecia de Ezequiel: portanto, ó filho do homem,
Profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Og, perante elas. Observe que essa profecia de Ezequiel está aqui falando de um ataque que envolve as nações, muitas nações do mundo, mas estão encabeçadas por quem? Por Gog, terra de Meseque. Fique atento. Vamos ver aqui então como é que vai ser o cenário do ataque, né? Como é que essas coisas vão estar acontecendo. Continuando aqui na profecia de Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Deus está falando aqui que nesses dias, que o profeta Joel diz, o grande dia do Senhor, vai ser um dia que Deus vai manifestar todo o seu furor contra as nações que estarão ali se reunindo contra o seu povo. Diz ainda na continuidade, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Veja, essas são as cenas descritas quando o anjo do Senhor derramar a 7ª taça da ira de Deus, que nós abordamos na semana passada e que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, do verso 18 a 20. Confira lá. Eu quero encorajar você a assistir, a ouvir as mensagens que foram colocadas anteriormente a esta, para que você possa entender todo esse contexto. A Bíblia diz lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam, eles serão bem-aventurados, eles vão ser felizes. Sabe por quê? Porque não vão estar distraídos. Você talvez tenha já ouvido falar de um acordo que foi firmado agora no dia 13 de agosto, os Estados Unidos intermediou um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo as informações sobre o pronunciamento da Casa Branca a respeito disso. São informações importantes que, se você tiver antenado com que as palavras proféticas que estão registradas nas Escrituras, você vai dizer, realmente, nós estamos vivendo as últimas coisas. Eu convido você a prestar atenção e a conferir. Amém? Eu vou concluir agora essa parte da profecia de Ezequiel. Ele diz assim, chamarei contra Gog a espada e todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus! A manifestação do poder de Deus sobre toda a terra será com grandes sinais.
Veja que esse cenário também está descrito no livro de Apocalipse, como nós já vimos na semana passada. Quais seriam outras profecias, né? Outros profetas também que têm falado sobre esse grande acontecimento do dia do Senhor ou da batalha do Armagedon? Vamos conferir o texto de Zacarias. Naqueles dias farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Também nós podemos ver no livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, diz assim: acham-se agora congregados muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e aos seus bens ao Senhor de toda a terra. Nós vemos aqui que nessa ocasião, amados, em que a nação de Israel estará sofrendo essa pressão do mundo, Jerusalém será sitiada, e os povos estarão reunidos ali no vale de Esdraelon ou no vale de Jezreel, e Israel estará em grande aperto. Nós vimos que com a derramar da sétima taça vai haver um terremoto e a cidade vai se fender. E ali o povo de Israel vai estar em grande aflição. E esse será um tempo de restauração de Israel, porque o próprio Deus estará pelejando pelo seu povo. Deus pelejará de maneira tremenda a favor de Israel. Veja como que será esse tempo de restauração de Israel. Diz aqui na profecia de Oséias, no capítulo 6, o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Louvado seja o Senhor. Isso aqui é o coração de Israel. O povo se voltando para Deus. E o profeta encorajando, vinde, voltemo-nos para o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E diz também lá em Zacarias, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Grande é o Senhor, Deus de maravilhas. E diz ainda aqui em Zacarias, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rinom no vale de Megido. Amados, pelo que nós já vimos nas Escrituras e pelo que já compartilhamos nos vídeos anteriores, no tempo quando o anticristo surge, ele começa aparecendo não como aquele que é contra tudo que se chama Deus, mas ele parece um cordeiro e ele vai trazer engano. Quando tudo parece estar em paz, aí ele coloca as garras de fora e ele se manifesta
contra tudo que se chama Deus. E quem dará apoio para que o anticristo assuma essa posição de destaque no mundo? A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, como em outros livros proféticos, que os chamados violadores da aliança. Quem são os violadores da aliança? São aqueles que abandonaram o pacto com Deus, deixaram Deus de lado e deram apoio àquele que eles pensavam que trariam solução para o mundo, e de repente eles se verão em grande aflição. E eles que antes pensavam que esse anticristo seria o Messias, pois, como está escrito lá na profecia de Mateus, no capítulo 24, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Ele está lá, ele está aqui. Então, eu falei assim, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele se manifestará com poder e glória. E nesse momento, quando a nação de Israel e a humanidade vê a manifestação do próprio Jesus vindo sobre as nuvens para trazer vitória à nação de Israel, aí eles ficarão maravilhados. E eles chorarão amargamente. E eles reconhecerão que ali está Jesus, o verdadeiro Messias. Meus amados, como é que vai ser o fim dessa peleja, né? Eu fico animado, eu fico empolgado. Sabe por quê? Não por causa das mortes que vão acontecer, mas por causa do triunfo de Jesus, por causa da grandeza do seu poder, porque Ele é maravilhoso. Ele peleja em favor dos seus filhos, Ele não deixa a sua herança abandonada, mas Ele está aí do nosso lado para nos dar vitória em todos os momentos da nossa vida. Por isso Ele nos prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ver agora, vamos já ir para o fechamento, né? Como é que vai ser o final dessa grande batalha, a batalha do Armagedon. Como nós vimos lá no Apocalipse, no capítulo 16, iniciou-se com aqueles 3 espíritos imundos que foi por toda a terra, saiu da boca do dragão, da boca do anticristo e da boca do falso profeta, que é a besta, lá a segunda besta, saiu para invocar as nações contra o povo de Israel. Já no capítulo 16, no verso 18 em diante, diz assim, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui nesse tempo, Babilônia começa a ser julgada e destruída. Como eu falei com os irmãos ainda há pouco, no derramamento da 7ª taça, em que houve todo esse movimento, porque as nações já estavam se congregando contra Israel, o juízo já começa primeiro por Babilônia. Aquela área onde é chamada lá, quando o profeta Ezequiel mencionou, né, que a Pérsia também estaria invadindo, que são os povos ali que atualmente estão naquele território envolvido, Irã, Iraque, ali na região da Mesopotâmia. Mas aqui está falando especificamente agora de Babilônia e todo o seu sistema. E ali vai ser destruída. Nós vemos também Jeremias profetizando sobre isso. Vamos conferir o que Jeremias disse? Em Jeremias, no capítulo 50, diz assim, fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão, e em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. Se as nações elas estão indo contra Israel para se congregar ali no Vale do Megido, se lembra que quando nós lemos a profecia de Ezequiel, lá no capítulo 38, ele falou assim que as armas de uns se voltariam contra as armas de outros. Nessa batalha, como o Senhor vai estar pelejando por eles, uns vão se voltar contra os outros.
e vai haver grande mortandade. Também diz lá no livro de Isaías, no capítulo 63, a partir do verso 1, veja só o que está escrito. Quem é que vem de Edom, de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje, e as tuas vestes como aquele que pisa as uvas do lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e no ano dos meus redimidos é chegado. Ora, irmãos, Isaías está falando aqui de quem? Ele está falando da vingança que está sendo realizada por quem? Veja que está lá em Apocalipse, no capítulo 11, no capítulo 19, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coisa maravilhosa, tremenda, vindo. Veja como é diferente esse cavalo branco, esse que sobre ele vem montado Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele vem sim trazendo vitória para a nação, para o seu povo, para a nação de Israel. Ele vem com seus santos anjos. Olha, amados, a batalha está chegando agora no final. Jesus entra em ação e diz lá no livro de Joel, no capítulo 3, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Observe que o final da batalha do Armagedon, ela se dará no Vale de Josafá. Veja só aqui neste mapa o Vale de Josafá. O Vale de Josafá, ele está um pouco mais ao sul, ali lá da planície de Jezreel, onde está o Vale do Megido. E mais ao sul de Israel é onde terminará, é muito próximo ali de Jerusalém. E ali diz ainda no texto aqui em Apocalipse, no capítulo 19, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então ali, amados, será um lugar de muita morte, muita matança, pois o Senhor mesmo estará trazendo, com aqueles seus anjos, passando a foice, cortando, tirando vidas, e estará muita gente morrendo, além das grandes pedras de saraiva que estará sendo derramadas sobre a face da terra. Vai chover fogo, enxofre e saraivada. Muita coisa vai estar acontecendo, porque eles todos saberão que é o Senhor quem peleja pela nação de Israel. E continuando,
Diz aqui em Apocalipse 19, a partir do verso 19: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tremendo, né? O Senhor finalmente terá vitória sobre Satanás. E esse que enganou as nações durante tanto tempo, ele vai ser agora preso e vai ser jogado dentro, ali diz aqui o texto, né? Dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E ele ficará aprisionado. Eles ficarão aprisionados durante 1000 anos. O Senhor está aqui agora, irmãos, estabelecendo o seu reino sobre a terra. Nós vamos, na semana que vem, estar estudando sobre esse período do reinado de Jesus sobre a terra, o período do reinado milenar. Durante 1000 anos ele estará reinando sobre a terra. Nós vamos ver como será esse período do reinado. Não perca, será o nosso último episódio, nosso último capítulo sobre as coisas do fim. Mas eu quero ainda terminar aqui, agora lendo o finalzinho. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do vale se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. Então o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Oh, maravilha! Glória a Deus! Ali, amados, o Senhor estará pisando sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia fala que o monte se fenderá. E o povo de Israel estará ali com um caminho para sair fugindo, nesse momento que o Senhor estará dando vitória à nação de Israel, quando Jerusalém estará cercada, e o Senhor virá com seus anjos e virá com seus santos. O Senhor virá com a sua igreja para reinar sobre a face da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Semana que vem, amados, temos coisas maravilhosas ainda, emocionantes, para nós conhecermos o que a Bíblia fala, né, sobre esse período que agora a igreja, o povo de Deus, regenerado, transformado, estará reinando com Jesus sobre a face da terra. Durante 1000 anos, será um tempo de maravilha, de glória. E eu quero encorajar você a estar atento, a estar vigiando, preparando-se para esse encontro glorioso com Jesus. Jesus, quando lemos na semana passada, né, falando sobre as taças da ira de Deus, e aqui quando começa a entrar, ele anuncia na 6ª taça a batalha do Armagedon. Ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 15 a 16, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amados, eu oro ao Senhor para que você esteja atento a tudo isso que Deus está falando, para que você fique firme, esteja preparado para o encontro com Jesus. Porque quando tocar a última trombeta, o Senhor recolherá os seus santos, estará desfrutando das bodas do Cordeiro ali na presença do Senhor, enquanto juízos serão derramados sobre a face da terra.
Se você tem a oportunidade, amado, de voltar para Deus, nós temos visto que em todo o tempo há sim oportunidade para se colocar diante de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus possa fortalecer a sua fé, para que você esteja preparado para esse tempo, preparado para esse momento. Viva hoje como se Jesus fosse voltar ainda hoje mesmo. Eu já vi muitas vezes alguém falar sobre isso. Então, creia naquilo que a palavra de Deus está falando. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam ela no seu coração. E observa, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele está cumprido. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração seja renovado na presença do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser.